Boa tarde, meu nome é Ricardo, mais uma vez estou aqui, pessoal. Em 15 minutinhos tentar resumir algumas coisas, entendeu? Eu quero ser breve, porque 15 minutos, por enquanto, nesse celular. A primeira palavra, eu quero agradecer a vocês, se vocês ouvirem, né? O que eu tenho para dizer, o que está escrito na palavra de Deus, no livro da Palavra Santa, que se diz assim: aquele que diz que é e não é, engana a si mesmo. Outra palavra: o homem mau vai de mal para pior, enganando e sendo enganado. Mais uma: não há nada oculto que não seja descoberto, não há nada escondido que não venha a ser a público. Resumindo a palavra de Deus, mas a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu Deus, ou o seu braço, ou a sua força, né? Está dizendo que o homem confia em si. Vamos lá. Eu estava ouvindo uma mensagem no YouTube do irmão Eric Ribeiro sobre a situação de Flor de Lis, como tudo começou. É chocante, gente. É chocante. Para não dizer uma coisa pior. Olha, a Bíblia diz: não seja demasiadamente justo, porque você vai destruir a si mesmo. Ainda que ela estivesse fazendo somente pela obra de Deus, já era muito. Não tem como você ter uma casa e você colocar 50 pessoas, ter alguns filhos e pegar várias pessoas sem condições de ajudas, né? Você querer fazer o papel de Jesus, você tem que sim imitar Cristo, mas você não pode fazer tudo. Você não pode mudar o mundo, nós podemos orar. Lembra quando aquela mulher derramou o unguento nos pés de Cristo? E Judas disse: por que não vendeu e deu aos pobres? Mas Judas falou porque era ladrão. Mas Jesus falou o que com Judas? Os pobres sempre estarão com vocês. Mas isso que ela fez comigo, ela está antecipando a minha morte. Está me ungindo, derramando sobre mim este óleo. Então os pobres sempre estarão conosco. Não podemos querer imitar Jesus em tudo. Imitar, entre aspas, entenda, viu? Temos que imitar Jesus em tudo. Estou dizendo o que Jesus fez, curou cego, tudo. Nós queremos, mas não vamos conseguir fazer tudo o que Jesus fez. Então, se Flor de Lis estivesse fazendo por amor mesmo, não sei, 50 pessoas em uma casa, já era um exagero, porque não seja demasiadamente justo, porque destruirá a ti mesmo. Você não sabe quem está botando dentro de casa para cuidar. A mesma pessoa mesmo cresce, depois lhe mata. Um exemplo. Você pode ajudar, sim, mas pelo que consta, pelo que fala o depoimento do delegado, que deu o depoimento do delegado que foi acompanhador do processo, um escritor que está escrevendo toda essa história de Flor de Lis, diz que já era uma coisa maquiavélica. Diz que lá na casa dela tinha um quarto lá maquiavélico. Diz que o pastor Anderson já tinha sido filho adotivo dela, não sei como nisso. Diz que o pastor Anderson já tinha sido noivo da filha dela, biológica. Depois não deu certo, ficou com ela. Mas foi coisas estrondosas, viu, gente? Bote no canal Eric Ribeiro, assim, tema Flor de Lis, né? O que acontecia, como ela fazia as coisas, os atos com os filhos adotivos. Ele também, pastor Anderson, fazia atos com as filhas adotivas. Então não há nada oculto que não seja revelado. A arma foi encontrada dentro da casa. Que estupidez é essa? Deus permitiu para que essa coisa não fosse mais à frente. Como é que faz o que tem que fazer e deixa em casa a arma? Diz que nas partes dele, íntima, tinha mais de 20 furos, não sei de que, se era só de bala ou com faca. Não há nada oculto que não seja revelado. Cuidado vocês que depositam confiança em uma pessoa, que chama você para ir para casa dela. Aqui em casa, a gente sempre foi agarrado na barra da saia de mãe, entre aspas, viu? Só confiávamos em mãe e pai. Eu não gostava nem de ir para casa de tia na roça, que batia mesmo. Não era bater de malvadiza não, entendeu? Aquele costume de roça, errou apanhar. E eu, por ser o mais novo dos homens, sou tem a mais nova,
a penúltima e eu sou o outro. Então, eu era pegado da mãe, não queria ir pra roça, meu irmão ia passar as férias lá, pegava água de fonte, isso tudo, vinha todo marcado de muruim, minha tia batia quando temava, então eu era agarrado ali. Então eu digo pra vocês, a minha filha mesmo, minha filha foi, minhas filhas nos deixaram, minhas filhas me deixaram, então na casa de uma pessoa que ela não sabe nem quem é. Se mostrar o CPF a elas, a identidade, não estou dizendo que é nada, viu gente? Não estou comparando com ninguém. Estou contando do caso de Flor de Lis e estou querendo falar para alguns primos meus, cristãos que aceitam Jesus hoje numa igreja e começam a frequentar a casa de alguém que se diz, entre aspas, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. A casa tem mais de 30 pessoas, a casa tem mais de 20 pessoas e ali fica ali, todo mundo dorme em um mesmo lugar e aquela oração. Tenha cuidado! Tenha cuidado! Porque tem outro versículo que fala: maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu Deus, faz da sua carne a sua força. Tenha cuidado com quem você confia. Se você não pode confiar em você mesmo, quanto mais nos outros. Se eu não posso confiar em mim mesmo, eu estou fazendo essa live aqui para ficar bem claro para quem passa na rua, não pensar que eu estou brigando com alguém. Estou fazendo uma live para abrir o olho de você, meu jovem, minha jovem que aceitou Jesus. Aí tem um homem lá que se diz pastor, mas na hora que ele vai alugar um lugar para fazer de igreja, ele quer que o irmãozinho que é bem humilde, o irmão que é bem inocente, dê o CPF dele, seja como a Bíblia fala, o que se responsabiliza pelo lugar. E depois aquele homem, aquele que se diz pastor, já vi casos falar isso, vejam só, no programa da HIT, dele ficar sem pagar, e o irmãozinho que deu o nome dele lá, que se deu mal. Cuidado com esses homens que se diz pastores, essas mulheres que se diz pastoras, apóstolos, apóstolas, bispos, bispas, e enche a casa de um bocado de jovem, tira da casa dos outros, tira da casa dos pais. Flor de Lis tirou um bocado de gente da rua, mas 11 pessoas foram condenadas junto com ela. Muitos se declararam, uns pegaram 15 anos de prisão, outros 20, mas Flor de Lis, ela achou que a justiça não ia se cumprir, mas a Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. E ela pegou 50 anos de prisão. Claro que nesse país aqui, eu não sei nem quantos anos ela vai ficar, mas na justiça de Deus, se ela não se arrepender, e qualquer um de nós, iremos prestar contas ao Senhor. Cuidado você, que a pessoa chama para você morar na casa dela, e você vê seus pais, como minha filha viu, eu e Fia como monstros. Não estou dizendo que onde ela está é igual. Deus me guarde, que nunca seja igual a casa de Flor de Lis, que nunca seja. Que verdadeiramente seja um lugar que busca Deus, porque se não for, eu também tenho a confiança que Deus vai agir. Se não for, eu tenho a confiança que Deus vai agir. E para você, Esther e Rebeca, menos tarde que vocês imaginam, vocês vão prestar conta a pedir perdão a cada um de nós, porque Deus é justo e fiel. Não é pedir desculpa não, eu peço perdão toda hora que eu erro. A Bíblia diz que perdoar sem cessar, 70 vezes 7, foi uma conta que Jesus botou em aberto, para você errar e pedir perdão. Cabe a pessoa querer perdoar ou não, faça a sua parte. Então cuidado você que abre seu coração, vai morar na casa dos outros, não sabe se aquela pessoa é fugida da justiça. Quantos casos o pai contou aí, onde ele trabalhou, meus tios, trabalhou em construção civil, pessoas que vêm de outro estado, com um bocado de morte nas costas, vem trabalhar na Bahia, é paraibano, é de outro lugar, pernambucano, paulista, de onde for, baiano também que vai para outro estado, tem várias mortes nas costas. Aí o caso dos cangaceiros. Os cangaceiros receberam anistia, mas os cangaceiros foi tudo para São Paulo, Rio, Minas Gerais, sem ninguém saber quem eles eram. Uma delas fazia o cabelo de Hebe, fazia a roupa de Hebe. Ela não matou ninguém, mas ela participava dos ataques, claro. Sila, ela não teve culpa nenhuma, ela foi levada a pulso pelo marido, pelo cangaceiro, mas ela participou das coisas, tanto que ela tinha medo que Hebe descobrisse que ela era uma ex-cangaceira. Cuidado que você pode estar conversando com alguém que tem mais de 10 mortes nas costas. Entendeu? E eu quero dizer isso a você, faltando 5 minutos. Maldito o homem que confia no homem e que faz de sua carne o seu Deus.
faz o seu braço, o seu Deus, faz a sua carne, a sua força. Não confie em ninguém. Você já viu aquele filme de Jim Carrey? Jim Carrey, que é eu mesmo e Irene? Diga assim, eu mesmo e Jesus. Não é que você não vai confiar em seus irmãos, irmão de sangue, e alguns irmãos em Cristo que são fiéis a Deus, mas é pôr a confiança. Entenda, há uma diferença de você achar que a pessoa é mentirosa, não acreditar mais em ninguém, todo mundo é mentiroso, ninguém presta, e você pôr a confiança na pessoa, ser fiador. A pessoa quer até pagar, mas no dia ela não tem o dinheiro, e você que vai pagar com as consequências. Cuidado, a própria Bíblia diz para você não ser fiador de ninguém, porque a Bíblia sabe que nós somos falhos, e tem gente que faz, que é maquiavélico, tem gente que faz mesmo porque é terrível, tem uma serviço terrível, não é obediente, é amante de si mesmo, é enganador, é falso profeta. Então você, Esther, você não pode confiar em você mesmo. Você, Rebeca, você não pode confiar em você mesmo. Você não pode confiar em mim mesmo. Não no sentido que não pode confiar porque eu não presto, porque eu não sou Jesus. Você pode botar confiança somente em Jesus. Eu quero que vocês vejam essa live, possam ouvir essa palavra de Deus. Nós não podemos confiar em ninguém. A pessoa está com você agora, é você dar as costas, a pessoa vai ver alguma coisa em você errado. Um pouquinho de arroz no dente, uma melequinha no nariz, uma remela no olho, alguma coisa ela vai ver, ela vai achar alguma coisa. Jesus disse que ela vai achar alguma trave em você, sem tirar o travessão do olho dela. Só em falar do outro, já tem um travessão impedindo, porque a Bíblia diz que não é pra gente falar, a Bíblia diz que não é pra gente nem falar do surdo, quanto mais. O surdo não ouve, a Bíblia diz que não é pra falar dele, porque tem um que ouve que é Deus, viu? Então vocês, Esther e Rebeca, que são minhas filhas, saiu da minha coxa, como disse Jacó, saiu da minha coxa. Não foi a pastora Nívia, não foi Gilcemar, não foi Patrícia, ninguém que sentiu dores de parto, não por nenhuma de vocês. Foi Janete e foi Lucilene. Se vocês não podem confiar em vocês, que a Bíblia fala, quanto mais nos outros. Em Jeremias está escrito, enganoso e mau é o coração do homem. Quem o conhecerá? Mas o Senhor Deus sonda os espíritos. Enganoso e mau é o coração do homem. Quem o conhecerá? Você conhece meu coração? Vocês que estão do outro lado aí, irmãos, amigos, você conhece meu coração? Se eu estiver conversando com você, você sabe o que, é que eu estou pensando? A Bíblia diz que ninguém conhece o homem senão o espírito do próprio homem. Só eu sei o que eu estou pensando em Deus, ninguém mais. Então vocês, Esther e Rebeca, se vocês não podem confiar em vocês mesmos, botar confiança em vocês, eu vou amanhã. Paulo disse isso. Não diga, amanhã vou estar em tal lugar, para a semana vou estar em tal cidade, depois vou estar em tal lugar. Porque o amanhã pertence a Deus, as estações, o tempo é de Deus. Abra o olho vocês duas. Não tenho nada contra a pastora Nívia, com ela e Deus. Ela e todos que estão aí na casa, onde quer que esteja, o Senhor está vendo, tá bom? Não adianta ir para qualquer lugar. Deus não divide a glória dele com ninguém. Vocês agem de uma maneira, como muitas igrejas que a gente vê aí. Eu já quase idolatrei muito Napoleão Falcão na minha época, em 93. Só faltava exaltar, botar Napoleão Falcão no lugar de Deus. Graças a Deus eu não fiz isso. Mas falava bastante das pregações dele que parecia isso. Então vigie cada um. Eu mesmo e Jesus Cristo. O único que você pode botar a toda confiança. 100 metros de altura, Jesus disse, pule. Jesus, viu? Não é o diabo disfarçado de anjo, não. Jesus Cristo disse, pule, confie. Ele falou a Pedro, venha. Pedro disse, se és tu, Senhor, mande eu ir até aí. E Jesus disse, venha. Pedro foi e andou sobre as águas. Depois ele perdeu a força, perdeu a fé. Não estou julgando Pedro, muitos julgam. Quantos medos nós temos de besteira, de barata, de lagartixa, de tanta bobagem que a pessoa tem medo de passar no escuro e fica julgando Pedro. Cuidado. Põe confiança somente em Deus, tá bom? Esta é uma palavra que deixo para você de coração. Espere em Cristo. Amém?